Hoje eu vou te contar como sombrear formas geométricas básicas e dar volume a elas. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Couto. Eu sou artista plástico, tatuador e empresário. Eu criei esse canal para passar um pouco do meu conhecimento, ajudar pessoas que querem melhorar com as suas artes ou buscar entender mais ou até mesmo iniciar. Então, meus conhecimentos no canal vão a partir do zero. Então, nesse vídeo eu vou mostrar como sombrear, como dar volume em formas básicas usando a técnica de achuras. Achuras cruzadas, mais especificamente, que creio eu que seja uma das formas mais simples de se entender isso. Então, em primeiro lugar, a gente tem que saber um pouco sobre como e o porquê de sombrear. O desenho, ele está num plano 2D, ele é bidimensional, e a gente quer causar uma ilusão de um objeto 3D no papel. O papel não tem volume, mas a gente vai dar uma ilusão de volume. Vamos observar primeiramente, isso aqui é um bom exemplo. Isso aqui é um estojinho, né? A gente pode observar que a luz está vindo de cima, então aqui é bem mais claro, e aqui eu não sei se dá para ver no vídeo, é mais escuro. Por quê? Porque mudou de plano, e embaixo é mais escuro ainda. Sempre que tem uma variação tonal, tem uma mudança de plano, e sempre que tem uma mudança de plano, tem uma variação tonal. Caso não tenha ficado claro o que é plano, são as faces, né? Acho que a forma mais simples da gente iniciar é com o cubo. Eu já fiz aqui algumas formas bem clarinhas com lápis. Sua linha não precisa ser perfeita, inclusive evita ao máximo o uso de régua e borracha. Aprende a conviver com seus erros no desenho, é natural, é humano, e isso é belo. Suponhamos que a luz esteja vindo daqui, beleza? Cima, um pouquinho de frente, né? Então o que acontece? O lado oposto à luz, que seria o lado de trás aqui, ele é o mais escuro disparado. O lado que recebe a luz de cara, de frente assim, é esse aqui, ele é o mais claro. Esse lado recebe uma rebaba de luz, né, que ele está na lateral. E esse aqui está em cima, né, pegando a luz de cima, mas não pega tanta luz de frente. Por ser um plano só, o tom vai ser uniforme. Esse tom só muda quando é o mesmo plano se ele se estende demais e a luz está vindo de um ponto. Por exemplo, vamos supor que a luz está vindo bem daqui de perto e isso aqui se estende muito. Então, mais para o final vai estar mais escuro. Mas vamos desconsiderar isso por agora. Então, vamos fazer as achuras aqui. Pode ser em qualquer direção. Eu vou fazer aqui na diagonal. Sempre gosto mais da diagonal de início. É importantíssimo a distância das linhas estar próxima uma das outras, né? Sempre mais ou menos a mesma distância. Me agrada mais quando essas achuras são feitas em uma única linha. Mas se a forma é grande demais ou por qualquer motivo você não consegue completar, não tem problema nenhum fazer isso, ó. E aí emenda. O efeito tonal é o mesmo, beleza? Esses dois tons estão bem parecidos, por quê? Porque eu usei a mesma espessura de linha e uma distância similar. O que eu vou fazer aqui? Eu poderia usar a achura comum e só colocar mais linhas entre as linhas, mas como a gente está falando de achuras cruzadas, eu vou fazer um outro sentido. Repara como de repente a gente passa a ter uma ideia de volume. Aqui é mais claro, aqui é um tom médio, aqui é um médio mais escuro, atrás seria escuro, e embaixo mais escuro ainda que não recebe luz alguma, né? Então, beleza. Vamos ver agora a pirâmide. Ela é bem similar ao cubo, né, gente? Todas as formas a gente vai ter uma luz vindo dessa direção, beleza? Então aqui recebe a luz de cara, né? Bem de frente. E aqui vai receber a luz de rebaba, né? Então similar ao cubo ali. Vamos entrar agora nas formas arredondadas. E esse aqui vai ajudar. Vamos pensar nele como um dado de vários lados. Vamos colocar aqui que é um dado de 16 lados, inventei. A luz está vindo desse sentido. Toda forma arredondada, ela tem a transição sutil.
porque é como se tivesse nela infinitos planos. Por exemplo, a gente tem aqui um cilindrinho. Essa transição é muito sutil. Mas não é porque tem um plano só. Muito pelo contrário, é como se tivesse tantos, mais tantos, mais tantos planos que a gente nem percebe a transição. Beleza? Então, isso aqui é a mesma coisa de se tivesse, ó, 3 planos desse lado, ou mais planos ainda. Então esse aqui vai ser mais claro, esse aqui um pouquinho mais escuro e esse mais escuro ainda. Tá vendo? É esse o princípio, gente. O princípio é esse. Então, são tantos, mas tantos, mas tantos planos que a gente não percebe muito bem a transição entre eles. Então, esse aqui é o exemplo perfeito antes de irmos para o círculo. Então vamos ver aqui como é que fica. Se a luz está vindo diretamente daqui, primeiro vou contornar rapidinho. A luz está vindo daqui, então esse plano está 100% claro, beleza? Esse plano aqui vai estar mais escurinho. Vamos indo no raciocínio. Esse plano aqui também vai estar um pouquinho mais escurinho. E esse plano também vai estar um pouquinho mais escurinho. Daí, entre esses 3 planos, a gente sabe que esses 2 vão estar mais escuros, porque esse recebe a luz de cima também, sabe? Esse recebe de frente de cima e esse de cima. Esse recebe a rebaba lateral, né? Então esses 2 vão estar mais escuros. Vamos adicionar mais uma achura, sempre em sentidos diferentes, tá, galera? Então se antes foi assim, agora vai ser assim, depois pode ser horizontal. Agora aqui vai depender um pouco da direção exata da luz. Mas nesse caso, a gente vai considerar que esse está mais escuro ainda, porque esse já tende a ir para trás. Ele está aqui, ó, vindo aqui, entendeu? Se a luz está batendo aqui, ele está aqui, ele está indo para o lado de trás. Vai ter aqui planos atrás deles que não vão estar recebendo luz. Então vai ser bem mais escuro. Então vamos adicionar aqui mais uma tonalidade nesse. A gente consegue ver aí o volume da forma. Interessante, parece uma pedra. Vamos para o círculo, então a esfera. Gente, o que acontece? Está na hora de explicar uma coisa. Caso essa esfera esteja no além, o sombreado dela seria o quê? Está recebendo a luz daqui, né? Então, claro, médio, médio escuro, escuro. Então, claro, médio, claro, médio, escuro. Beleza? Esse aqui de baixo mais escuro. Mas os objetos ao nosso redor não estão no além. A gente tem que aprender a observar isso, né? Na vida, claro que vai depender do material, o quão reflexivo ele é, o quão reflexivo é o entorno dele. Mas geralmente, o ponto que seria mais escuro não é mais escuro porque ele está em algum ambiente. E as paredes, o chão que ela tá, a luz bate aqui, ó, daqui, beleza? Então a luz vem aqui e ela reflete na esfera, beleza? Então a luz vem aqui e ela reflete. Então esse lado aqui que seria o mais escuro, ele não chega a ser claro, né? Porque é uma luz refletida numa área de sombra. Mas também não é o tom mais escuro. Na prática, a gente vai ter algo dessa forma. Então, na prática, o tom mais escuro, ele vai estar aqui, pela volta do meio. Ó, aqui entrou no tom escuro, né? E depois passa a dar uma clareada. Não fica claro, não fica. Você pode notar que tem muito mais, a chura está mais escuro do que aqui, porque aqui ainda é uma área de luz. Vou separar aqui, ó. Isso aqui, daqui
para cá, luz. Daqui para cá, sombra. Nenhuma área que esteja na sombra nunca vai ser mais clara que uma área que está na luz. Tem tons de sombra mais claros e mais escuros, mas a sombra nunca é mais clara que a luz. Por mais escuro que a luz seja, vamos lá. Luz escura é mais clara do que uma sombra clara. Pode parecer confuso, mas é bem óbvio. Luz é mais claro que sombra. Sempre, sempre, beleza? Então agora vamos aqui para o nosso cilindro, que eu já até dei um spoiler ali mais cedo, né? Como que é o sombreamento do cilindro. Então a luz vem nessa direção, tinha esquecido de colocar na esfera. Então tá vindo aqui a luz. Aqui vai ser nosso, aqui ó, mais ou menos por aqui, vai ser nosso ponto mais claro. Aqui tá recebendo a luz de cima, mas não recebe de frente. Tá mais ou menos a mesma ideia do ciclo. Vamos colocar um sombreadinho sutil aqui. Note que quanto mais espaçado, mais claro vai parecer essa sombra. Agora vamos fazer o seguinte. Beleza, já adicionamos um volumezinho, né? Mas dá para melhorar e dá para melhorar muito. À medida que se afasta, vai ficando escuro. A gente vai determinar que mais ou menos aqui nessa região que eu estou fazendo agora é onde se divide a área de sombra e de luz. Então até aqui nós temos um meio tom, luz. Daqui para cá, sombra. Beleza? Aqui vai estar tudo na luz ainda, mas daqui para lá já é sombra. Luz. Beleza? Então vamos lá. Aí aqui a gente vai ter o ponto máximo de escuridão. Bem aqui, próximo dessa linha que a gente determinou. E à medida que vai para cá, o chão, as paredes refletem um pouquinho aqui. Então a gente não tem tanta escuridão desse lado. Ainda assim essa área é mais escura do que a área mais escura de luz. Beleza, beleza então. Com uns buraquinhos, mas tudo bem. Agora o cone para finalizar. Se a luz está vindo aqui, nossa região de luz é bem parecido com o cilindro. Nossa região máxima de luz vai ser aqui, beleza? Então vamos lá. É interessante a gente seguir um pouco o formato da geometria para adicionar ainda mais volume. Então, em vez de fazer o traço reto, eu faço aqui, ó, curvando junto com a geometria. Tá vendo? E aqui ficou bem evidente nos traços longos, ó. Por quê? Porque isso aqui adiciona volume à forma. Daqui a gente vem, vai fazer mais uma achura aqui. Daqui a gente vem, vai fazer uma achura daqui pra lá, pegando tudo ali naquela região. Beleza, beleza. Agora a gente vai fazer uma ainda mais. Tá vendo? Eu não quero fazer um traço super longo, não tem problema, eu venho aqui e vou emendando. Eu gosto de fazer sem tocar, né? Mas é uma opção minha. Aí aqui a gente vai vir determinar nossa área de sombra. A partir de aqui é sombra. Daqui para lá, luz. Daqui para cá, sombra. E aqui, luz refletida. Luz refletida. Luz refletida. Ah, mas se você diz que eles estão em algum lugar, por que a gente não desenha um lugar? Beleza, vamos desenhar então um lugar. Lembrando que a luz, quanto mais para baixo, mais perpendicular ao plano do objeto, mais vai se alongar. Então, se a gente tem a luz bem daqui de cima, vou fazer aqui pequeno. Se a gente tem a luz bem daqui, ó, a gente vai ter
uma distorção pequena. Vai ser assim, ó. Isso aqui vai ser a sombra do nosso cubo. Se a gente tem a luz mais perpendicular ao plano, se a luz está mais aqui assim, ó, olha só como vai alongar, tá vendo? Assim vai ser a nossa sombra. Então, beleza. Então, aqui a gente vai ter... Quanto mais próximo ao objeto, mais o objeto barra a luz. Então, quanto mais para cá, mais escuro. Então, quanto mais próximo ao objeto, mais escuro. Eu vou até usar uma caneta mais grossa para acentuar mais essa escuridão. Geralmente, ali na quina do objeto é bem escuro, porque ele barra total a luz. E é isso que vai acontecer em todos os objetos. Tá vendo? Então, esse plano vai vir para cá e eles meio que se encontram aqui. Ó. Vou fazer como se existisse as diferenças dos planos. Tá vendo? Mas na sombra não existe. A sombra ela é 2D. Como eu expliquei, o princípio é o mesmo para todas as formas. É só imaginar ela planificada em um plano 2D. Imagina isso numa situação real. É fácil de imaginar. Então, tá aí. Eu não vou fazer aqui em cima para não avacalhar nossas escritas, mas basicamente se você tem um círculo, né? Esse círculo feio, a sombra vai ser oval, né? E quanto mais perpendicular, mais alongada, mas sempre oval. E aqui bem escuro, vai clareando. Ok? Aqui é legal usar essa luz refletida, até porque aqui a gente consegue diferenciar esse escuro da forma, né? Que se fosse tudo escuro, ia mesclar e não fica tão bonito. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Essa é a forma de dar volume a formas geométricas simples, né? Objetos 3D. Com isso a gente vai poder dar início ao nosso acabamento, nossa renderização dos desenhos. Vamos trabalhar um pouco de textura futuramente. E por que é tão importante você entender isso sobre os planos e a luz e a sombra? Porque a partir disso aqui você constrói qualquer coisa. Qualquer coisa que você quiser desenhar, você vai usar basicamente essas formas. Um exercício muito legal de fazer para estudar isso aqui é pegar um pano amassado assim, ó, jogar uma luz bem diretona nele e cada curva é um plano. Então a gente vai geometrizar as coisas. Por exemplo, eu vou fazer aqui. Isso aqui é uma loucura, né? Mas aí a gente passa a pensar. Ah, isso aqui é um plano. Daqui para cá é um plano, daqui para cá é outro, daqui para cá é outro, aqui é mais claro. E aí a gente vai jogando as somas. Ó, esses dois são bem parecidos, mas aqui é um pouquinho mais escuro. Aqui que está embaixo, né? A gente tem um plano bem escuro e aqui consegue ser ainda mais escuro. Aqui mudou de plano, um pouquinho mais escuro. E daí a gente vai adicionando. Aqui a gente tem um outro plano. Vai pensando, vai adicionando, vai elaborando o desenho, beleza? Então aqui é bem escuro. Eu sugiro identificar os pontos mais escuros primeiro. Daí a gente vai dando forma a isso. Então duas dicas legais são: primeiro a gente vai começar com objetos simples, então procura objetos bem geométricos na sua casa, do tipo caixa, lata, esse tipo de coisa. Depois a gente vai complicando mais. E para treinar bem a diferença de luz e sombra nos planos, eu indico amassar um papel ou pegar um pano e estudar como a luz bate em cada plano ali, beleza? Muito obrigado, espero que tenham curtido o vídeo, espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho de notificação para apoiar o canal e ver sempre que tiver um novo vídeo. Me segue nas redes sociais, Instagram @couto.tatu, tem o Instagram do estúdio, @reda.galeriaestúdio. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. E é isso, muito obrigado, pessoal.